A parábola do semeador. Esta parábola está no livro de Mateus, capítulo 13, a partir do versículo 1. Então a gente vai falar um pouco sobre essa parábola e eu vou tentar explicar usando o contexto social atual de hoje em dia, ok? Então, se você gostou e gosta desse tipo de conteúdo, de falar do livro de Mateus, do Evangelho e dos estudos, então já deixa seu like, por gentileza, porque isso ajuda muito o nosso canal para que o YouTube possa recomendar nossos vídeos para mais pessoas e assim mais pessoas possam conhecer a palavra de Deus. Então, vamos ao vídeo. Lá diz, no versículo 1, naquele mesmo dia, Jesus saiu de casa, foi para a beira do lago da Galileia, sentou-se ali e começou a ensinar. A multidão que se ajuntou em volta dele era tão grande que ele entrou no barco e sentou-se, e o povo ficou em pé na praia. Jesus usou parábolas para ensinar muitas coisas. Ele disse, Jesus falou, escutem, certo homem saiu para semear. Quando estava espalhando as sementes, algumas caíram na beira do caminho. No caso, semear significa propagar o evangelho de Deus. Quer dizer que um homem saiu por aí evangelizando. Aqui ele continua. Caíram no meio do caminho e os passarinhos comeram tudo. Outra parte das sementes caiu no lugar onde havia muitas pedras e pouca terra. As sementes brotaram logo porque a terra não era funda. Porém, quando o sol apareceu, queimou as plantas e elas secaram porque não tinham raízes. Outras sementes caíram no meio dos espinhos, que cresceram e sufocaram as plantas. Porém, a semente que caíram em terra boa produziram na base de 100, de 60 e 30 grãos por um. E Jesus terminou dizendo, se vocês têm ouvidos para ouvir, ouçam. Então, esta parábola Jesus depois explica a partir do versículo 10. Aí os discípulos questionaram. Então os discípulos chegaram perto de Jesus e perguntaram, por que o Senhor usa e nos explica por parábolas? Jesus respondeu, a vocês Deus mostra os segredos do reino do céu. Porém, a eles, no caso as pessoas que estavam ao redor, escutando, Deus não mostrou os segredos. Pois quem tem receberá mais, para que tenha mais ainda. Porém, quem não tem, até o pouco que tem, lhe será tirado. É por isso que eu uso parábolas para falar com pessoas, porque elas olham e não enxergam, escutam e não ouvem, nem entendem. E assim acontece com essas pessoas, o que disse o profeta Isaías. O que acontece nesse contexto que Jesus está falando é semelhante ao contexto social atual, onde as pessoas escutam o evangelho, no caso a maioria das pessoas, e elas não entendem, não compreendem a questão da vida eterna e do reino. Elas só ficam focadas na vida presente, no caso na parte financeira, na parte da saúde, e não focam que vai ter uma vida eterna, que essa vida é passageira. Todos nós vamos morrer um dia e além de passageira, ela é muito breve também. Então tudo isso, a brevidade da vida, mas ela sendo rápida, a gente tem pouco tempo, poucos anos de vida aqui nessa terra. Mesmo assim, as pessoas se apegam sempre às coisas materiais e não às coisas espirituais. Quando tem uma pregação ou chama alguém para ir para a igreja ou para ler a Bíblia, orar, eles sempre focam na melhoria de vida presente aqui, nos bens materiais, de ter posse, carro, casa, uma boa quantidade financeira ou até mesmo saúde. Tudo isso não é errado, é bom, porém o evangelho, a ênfase maior da palavra de Deus é para a salvação e a vida eterna, livrar da perdição e ir para a vida eterna, e não apenas as questões materiais. Muitos vão apenas para a igreja, ou no caso se apegam a Deus e lê a Bíblia apenas focando as adversidades e os sofrimentos da vida aqui, e nunca focam na vida eterna, que é uma vida que está por vir, tanto na questão de quantidade e qualidade. Então é isso que no caso é obscurecido da sociedade e das pessoas hoje em dia. A Jesus fala aqui, que está no livro do profeta Isaías, abre aspas, vocês ouviram, mas não entenderam, que é o que acontece hoje em dia. As pessoas escutam o evangelho, mas não entendem. Olharam, mas não enxergaram nada, pois a mente deste povo está fechada. Eles tamparam os ouvidos e fecharam os olhos. Se eles não tivessem feito isto, os seus olhos poderiam ver e os seus ouvidos poderiam ouvir. A sua mente poderia entender e eles voltariam para mim e eu os curaria. A cura aqui não é uma cura apenas física de doença, é a cura espiritual do pecado,
para que a pessoa se liberte. Todo mundo hoje em dia está preso na questão do pecado, devido ao pecado e o erro de Adão e Eva lá, que contaminou toda a raça humana. Porém, um grande pecado é esse, que a pessoa ainda é seduzida pelos falsos profetas com teologia como a da prosperidade material, a teologia egocêntrica, o evangelho triunfalista e todos esses tipos de evangelho coach, eles acabam só focando na vida material e cria apenas cristãos egoístas, só pensando no próprio ego, no próprio umbigo e se esquecendo das coisas espirituais, só focando nas coisas terrenas. Aí Jesus continuou dizendo: porém vocês, como são felizes, no caso os apóstolos, pois seus olhos veem e seus ouvidos ouvem. Eu afirmo a vocês que isto é verdade. Muitos profetas e muitas outras pessoas do povo de Deus gostariam de ver o que vocês estão vendo, mas não puderam. Gostariam de ouvir o que vocês estão ouvindo, mas não ouviram. Aí depois, no versículo 18, Jesus explica a parábola do semeador. Então escutem e aprendam que a parábola do semeador quer dizer: as pessoas que ouvem a mensagem do reino, mas não entendem, são como as sementes que foram semeadas na beira do caminho. São as pessoas, no caso, que hoje em dia escutam a palavra de Deus e, como eu já falei anteriormente, só focam nas coisas materiais, não entenderam que existe uma vida eterna para ser vivida depois da morte. Eles só focam aqui porque é aqui o que eles veem, o que eles mais dão ênfase. E eu até entendo esse erro que muita gente faz, porque no caso a gente não vai viver pelo aquilo que a gente não vê. E por isso existe a questão da fé, que é viver e lutar pelo objetivo de conseguir conquistar algo que a gente não vê e não sente, que é a vida eterna. A gente sente e vê as coisas aqui passageiras, que é querer ser rico, ter bom emprego, um casamento mais triunfante, e tudo isso a gente foca 100%. Quando a gente vai para igreja ou para algum lugar ler a Bíblia ou buscar a Deus, é sempre focado nas coisas materiais, como na área da saúde, na área financeira, na área da tranquilidade, do bem-estar, mas nunca focado totalmente na vida eterna. Então essas são as pessoas que não entendem o propósito do evangelho, que é a vida eterna. Aí Satanás, o inimigo, vem e tira o que foi semeado no coração delas. As sementes que foram semeadas onde havia muitas pedras são as pessoas que ouvem a mensagem e a aceitam logo com alegria, mas dura pouco tempo porque não tem raiz. E alguém que escuta a palavra de Deus até aceita, fica feliz, regozijante com a mensagem do evangelho, com a novidade propagada, porém com o tempo ela acaba se afastando da palavra de Deus. Foi apenas um frenesi momentâneo. Aí ele que continua: e por causa disso a mensagem chega junto com os sofrimentos e as perseguições, elas abandonam a fé. No caso, existe até uma questão diferente. Tem gente que quando vem o sofrimento e a perseguição, eu creio que 70% das pessoas, elas começam a buscar a Deus para se livrar desse tipo de sofrimento, de uma enfermidade, de uma adversidade, de um conflito no emprego e etc. Porém, quando está tudo bem, acaba se afastando. E outras acabam assim, no sofrimento, na perseguição, se afastando de Deus e do Evangelho. E outras pessoas são parecidas com as sementes que foram semeadas no meio dos espinhos. Elas escutam a palavra de Deus, mas as preocupações destes mundos e a ilusão das riquezas sufocam a mensagem. Essas pessoas não produzem fruto. O que quer dizer aqui? No caso, é a maioria das pessoas. Elas acabam ouvindo o evangelho, até gostando, porém acaba focando nas coisas daqui, dizendo: eu não posso renunciar à minha vida, os prazeres, as coisas que eu faço em troca do evangelho, até porque eu não estou enxergando, não estou com ênfase na vida eterna, estou com ênfase na vida terrena, estou enxergando essa vida, e eu não vou renunciar a tal pecado, tal coisa, para poder viver o evangelho, devido mesmo àquela cobiça pela riqueza, por ser rico, por querer ostentar, e tudo isso acaba atrapalhando e muito o evangelho, da pessoa seguir um estilo de vida comportamental que é o evangelho, que é as preocupações deste mundo e as ilusões das riquezas sufocam a mensagem, e essa pessoa não produz fruto porque está 100% focada nas coisas materiais e terrenas. E as sementes que foram semeadas em terra boas são aquelas que as pessoas ouvem e entendem a mensagem. No caso, a pessoa entendeu
que tem uma necessidade, que é pecador, que está indo para o inferno e precisa se converter, aceitar a Jesus para mudar o caminho. E essas pessoas são motivadas por essa questão e acabam produzindo, evangelizando e fazendo bem para as pessoas para obter a salvação. Então essas são as pessoas que compreenderam e entenderam o evangelho, que no caso não é algo simples. Aqui mesmo fala na profecia do profeta Isaías sobre a questão que alguns têm olhos, mas não veem, têm ouvidos, mas não ouvem. No caso, eles escutam o evangelho, mas não entendem nada, porque estão focados 100% nesta vida. E por isso que a semente é roubada, os espinhos sufocam, o sol queima as plantas. Tudo isso porque não tem raiz, não tem base no evangelho, não compreende as coisas espirituais da vida eterna que está por vir. Estão focados apenas no material, no aqui e agora. Então, essa parábola do semeador é isso, é um homem que foi evangelizar, mas nem todos estão propícios a ouvir a palavra de Deus e aceitar. Uns porque não entendem, outros entendem, mas as adversidades, sofrimentos da vida fazem a pessoa se afastar. E outros focados apenas nos bens materiais, na riqueza. Tudo isso faz que eles não consigam entender a necessidade de aceitar o evangelho da vida eterna, e outros que conseguem focar no lado espiritual, que sabem que é uma necessidade para serem salvos e acabam aceitando o evangelho. Então, espero ter esclarecido essa questão da parábola da semeadura. Está aqui muito clara no livro de Mateus, certo? Então, concluímos aqui este livro. Espero que você possa compreender e também compartilhar este vídeo com mais pessoas para ouvir o evangelho. Então, que Deus abençoe grandiosamente a sua vida com ricas bênçãos materiais, também espirituais, com entendimento do evangelho da palavra de Deus. Que Deus lhe dê bastante saúde a todos vocês que estão assistindo este vídeo, e a princípio de tudo que você possa ler as escrituras sagradas para ter mais entendimento e também orar para poder falar com Deus. E também para poder ter foco total na vida eterna, pois essa vida é um teste para a gente conseguir obter a vida eterna. As dificuldades, a adversidade que a gente enfrenta, a gente tem que permanecer firme, fiel na palavra de Deus, no estilo de vida comportamental que é o evangelho, para depois receber a salvação e a vida eterna. Então ficamos por aqui, até o próximo vídeo.